Ok, gente, estamos aqui de volta para a nossa segunda aula, onde nós vamos poder continuar a questão das sequências, mas agora nós vamos falar hoje das sequências de letras, das sequências de figuras, sequências, em geral a gente pensa logo que são sequências de números, mas nós também podemos fazer sequências de letras, de palavras, de figuras, de objetos, ou seja, não está limitado apenas a números, mas tudo que tem a ver com sequência tem a ver o quê? Com a previsão de um próximo termo. Quando eu coloco essas letras A, C, F, J, O, essas letras elas estão obedecendo a um certo padrão. Qual é o padrão? Bom, se você pensasse, a primeira coisa é raciocinar com o alfabeto. Deve ter uma lógica associada ao alfabeto. É a primeira hipótese. Nem sempre a lógica está associada ao alfabeto. Mas é a primeira coisa que você pensa. Tem alguma ligação com o alfabeto? Do A para o C, eu pulei a letra B. Do C para o F, eu pulei as letras D e E. Do F para o J, eu pulei as letras G, H e I. Do J para o O, eu pulei as letras K, L, M e N. Perceba a lógica. Eu pulei uma letra, duas letras, três letras, quatro letras. Quantas letras você acha que eu vou pular agora? 5, naturalmente. P, Q, R, S, T. A próxima letra é a letra U. Perceba que eu estou saltando uma letra, duas letras, três letras, quatro letras. Mas eu poderia ter pensado de outra forma. Eu poderia ter escrito o alfabeto completo e ter saltado uma, duas posições. Uma, duas, três posições. Uma, duas, três, quatro posições. Uma coisa é você saltar letra. Eu estou nessa letra e venho para essa. Eu saltei duas letras. Ou então eu estou nessa posição e venho para essa. Eu saltei uma, duas, três posições. Então eu posso pensar em posições ou eu posso pensar em letras. O número de letras que eu saltei. Ok? Ora, mas nem sempre, como eu falei para vocês, as lógicas estão associadas ao alfabeto. Então eu tenho essa sequência que caiu inclusive na prova da Fundação Carlos Chagas. J, J, A, S, O, N, D. Qual é a lógica dessa sequência? Bom, alfabeto você já descarta porque você tem uma repetição. J, J, A. Seria lógico se você depois tivesse S, S e outra letra. Porque aí você teria repetição de duas e outra. Mas eu descarto logo a possibilidade de ser um alfabeto. Então você vai pensar em coisas no seu dia a dia que estão associados a sequências e vai pensar a primeira letra, por exemplo, dos nomes, dos dias do mês, alguma coisa assim. Ó. Então essa sequência aqui, ela é exatamente o quê? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A próxima, claro, seria o quê? A letra J, J de janeiro. Então, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu estou pegando as primeiras letras. Gente, é engraçado que quando você nunca viu uma sequência dessa, ela se torna dificílima. Mas uma vez que você viu, eu garanto para você que o teu cérebro começa a raciocinar agora de uma forma diferente. Porque o óbvio, ele só é óbvio para os olhos preparados. Beleza? Vamos em frente. U, D, T, Q, C, S, S. Bom, aqui também é outro exemplo de sequência que não tem a ver com alfabeto. Essa sequenciazinha, ela tem uma lógica, mas qual é essa lógica? Vamos pensar em alguma coisa que tenha tudo a ver com sequência. Certo? Tudo a ver com sequência. U de 1, D de 2, T de 3, 4, 5, 6, 7. A próxima letra só pode ser a letra O de 8. Quer dizer, existe uma associação direta das letras com os números. Então isso aí também é uma maneira bem interessante de você perceber a sequência lógica, abstraindo um pouquinho a tua maneira de pensar e não ficando apenas com o que a gente acha o que a gente acha que é a sequência de números. Fugir um pouquinho dessa ideia. A gente vai dificultando, vai crescendo a maneira de pensar, não passa logo para uma maneira mais difícil. Aqui eu tenho uma questão da Fundação Carlos Chagas, uma questão muito interessante que diz assim:
Usando o alfabeto com 26 letras, considere a seguinte sequência, formada a partir de certo critério: A, D, C, H, G, N, M. De acordo com esse critério, qual é o próximo elemento dessa sequência? Primeira coisa, ele falou que era um alfabeto de 26 letras. Felizmente, nosso alfabeto agora realmente vai ter as 26 letras e não precisa mais que os concursos fiquem dizendo o alfabeto com 23 letras ou o alfabeto com 26. Ou seja, sempre a partir de agora nós vamos incluir o K, Y e W. Tá joia? Então, quando ele colocou uma sequência como essa, eu vou fazer o quê? A minha suspeita é, vou escrever todas as letras do alfabeto e vou localizar essas posições. Ora, quando eu escrevo o alfabeto, ele pulou do A para o D. Então, a primeira coisa é fazer o quê? Eu vou colocar a letra A, que é a letra escolhida. Do A, eu pulei para o D. Gente, eu estou saltando 3 posições. Como assim, Pedro? Eu estou na posição 1, fui para a posição 4. 1, 2, 3 posições à frente. E depois eu fui para o C. Então, eu voltei uma. Do C, eu estou indo para o H. Então, do H, eu estou saltando 5 posições. E do H, eu volto uma, que eu volto para o G. Do G, eu pulo para o M. Então, eu saltei, presta atenção, eu saltei 3, voltei uma. Saltei 5, fui para o H, voltei uma. Saltei 7 para o N, e do N, eu volto uma e vou para o M. Perceba que depois do G é o N, e depois do N é o M. Então, saltei 3, volto uma, salto 5, volto uma, salto 7, volto uma. Quantas letras vocês acham que eu vou saltar agora? Fica óbvio, 3, 5, 7, 9 posições, e aí eu chego na letra V. Então, a próxima letra depois do M é a letra V. Ok? Bem simples, né? Pedro, não seria o U? Cuidado, pessoal, o U vai vir depois do V. Depois do M é a letra V. E depois do V é que eu vou voltar para o U. Pedro, eu pensei de uma forma completamente diferente nessa questão. Como é que você pensou? Posso escrever o alfabeto todo? Posso. Escrevendo o alfabeto todo, eu vejo que eu estou na posição do A. E eu saltei o B e o C. Observe aquela história. Em vez de eu pensar que eu saltei 3 posições, eu posso imaginar que do A para o D, eu saltei 2 letras. Mas antes de saltar mais letras, eu voltei para o C. E aí do C eu saltei quantas letras? O D, o E, o F, o G, saltei 4 letras. Perceba, saltei 2, voltei. Saltei 4 letras, voltei. E depois do G, saltei H, I, J, K, L, M, fui para o N. Então, saltei 2, 4, 6. Depois do 6, eu vou para o N. Eu volto antes de saltar. Então, eu volto para o M e salto 8. 2, 4, 6, 8. Então, você tem 8 letras. Então, a próxima letra só pode ser a letra V. Show de bola, né, pessoal? Então, uma ideia muito interessante com relação à sequência de letras, ok? Mas além da sequência de letras, eu posso trabalhar com a chamada sequência de figuras. Eu posso botar, por exemplo, uma série de bonequinhos. Esses bonequinhos estão obedecendo a um determinado padrão. Eu tenho aqui um menino, outra menina, menino, menina. Quer dizer, eles estão seguindo uma lógica. O que eu tenho que descobrir? Qual é essa lógica deles para poder prever quem é o próximo? Ora, primeiro, também tem uma questão dos braços. Um braço para baixo, braço para cima. Braço para baixo, para cima. Para baixo, para cima. Tem uma lógica também na questão dos braços. Então você vai fazer o quê? Você vai tentar observar qual é o padrão que está sendo repetido. Os braços você vê um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima, para baixo, para cima. Ou seja, de 2 em 2, sempre você vai ter um para baixo e um para cima. Outra coisa, todo mundo que está numa posição pá, está com o braço para cima. O segundo, o quarto, o sexto, o oitavo, o 12º, e aí por diante. Então, o próximo termo eu já sei de uma coisa, é um braço para cima, sem dúvida. Com relação ao sexo, você tem um homem
e duas mulheres. Um homem e duas mulheres. Um homem e duas mulheres. Um homem e duas mulheres, sempre se repetindo. Então, depois desse homem, só pode ser o quê? Uma mulher. E uma mulher de braço para cima, por conta desse ciclo. Joia? O que mais, Pedro? Dessa forma, já que nós estabelecemos esse padrão, que o terceiro, o sexto, o nono, o 12º, todos eles são mulheres, então você já prevê uma coisa: todo múltiplo de 3 é sempre uma mulher. Então eu poderia prever um termo muito lá na frente. Por exemplo, quem é que está na posição 50? Quer dizer, você não vai chegar e dizer assim: seu menino, me dê 2 minutos aqui para desenhar todos os desenhos. Você não vai fazer isso. Você vai fazer o quê? Você vai repetir esse padrão aqui. Você vai observar o seguinte, que o 48º termo, 48, é múltiplo de 3. Se ele é múltiplo de 3, ele é uma mulher. Segundo, o 48, ele também é par. Então ele tem um braço para cima. Então eu posso até dizer que todo múltiplo de 6, ou seja, aquele que é múltiplo de 2 e 3, ele é múltiplo de 6. Todo múltiplo de 6 vai ser exatamente essa meninazinha com o braço para cima. Então, se esse aqui é o 48, esse vai ser o 49 e esse vai ser o 50. Então, 50 vai ser o quê? Uma mulher de braço para cima. Então, eu posso perceber que todo múltiplo de 6... Ah, Pedro, então se eu pedisse quem é o 600, quem está na posição 600, eu posso dizer que é essa menina. 601, 602, 603, 604, 605... Perceba que 606, que é múltiplo de 6, ó, é igual a esse aqui. Então você cria um padrão, uma lógica para descobrir quem seria o próximo termo, me baseando pelos termos anteriores. Bem interessante, né? Ora, Pedro, mas eu podia simplesmente pensar, todo número par é mulher, ou todo número par é braço para cima. 50 é par, então braço para cima. Todo múltiplo de 3 é uma mulher. 48 é múltiplo de 3. 49 é homem. 50 e 51 são mulheres. Pronto, é outra forma de você pensar. Em vez de pensar de 6 em 6, pensar uma coisa de cada vez. Primeiro a questão dos braços, depois a questão do sexo. E você faz essa previsão. Acompanha comigo essa sequenciazinha. Eu tenho aqui um quadradinho, uma letra A e uma bolinha. Eu pego a próxima peça, é a peça 1 girando 90 graus. E depois eu giro mais 90 graus, depois eu giro mais 90 graus, e eu vou construir essa sequência. Se eu te perguntasse quem é a próxima figura, você inevitavelmente ia dizer para mim que ela era igual à primeira. Porque se você girar 90, gira mais 90, gira mais 90, se você pegar essa e girar mais 90, você volta para a primeira. Então essa sequência aqui é o que nós chamamos de uma sequência também cíclica. Assim como essa é uma sequência cíclica. Ou seja, há uma repetição dos elementos a cada 4 termos. Então a quarta figura é essa. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toda figura múltiplo de 4 vai ser igual a essa. Então se eu chegasse para você e dissesse quem é a 100ª figura, você ia dizer essa. Por que, Pedro, a 100ª? Porque 100 é múltiplo de 4. E 101, 102, 103, 104, e aí vai. Ah, Pedro, então se eu pedisse quem é a figura 501, que vai ficar na posição 501. Posição 501. 500 é múltiplo de 4, então é esse. 501 seria igual a esse. Então, essa é uma maneira interessante de você fazer a previsão de um termo subsequente a partir de uma ideia cíclica. Inclusive, você pode também ter sequências de letras ou sequências de palavras que tenham repetições cíclicas. Tudo bem? Tranquilo? Bom, só para a gente terminar, vamos fazer uma sequenciazinha de desafio. Essa sequência de desafio você tem o quê? Essas figuras aqui. Mas essas figuras você tenta olhar, um M, um coração, um saco de dinheiro, um M cortado, uma bomba. Se você tentar raciocinar, você vai acabar chegando e prevendo quem é o próximo termo da minha sequência. Mas essa sequência, pessoal, não é uma figura qualquer. Eu vou te dar uma dica. Tem tudo a ver com simetria. Todas essas figuras são simétricas. Mas simétricas a quê? Perceba aqui comigo. A figura 1 é o 1. Figura 2 é o 2. Figura 3 o 3. Figura 4 o 4. Figura 5 o 5. Então a figura 6 vai ser quem?
O 6, mas é o 6 de forma simétrica. Então, o 1 para um lado, o 1 para um lado e para o outro, 2 para um lado e para o outro, 3 para um lado e para o outro, o 4 para um lado e para o outro, 5. Então, aqui é um 6 para um lado, um 6 para o outro. Parece um inseto com asas, né? Mas, na verdade, o número 6 simétrico para os dois lados. Muito interessante, né? Quer dizer, então essa sequência lógica aqui, ela acaba culminando nessa ideia de que os números aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seria o nosso próximo termo, ok? Ainda vamos fazer muitos exercícios sobre essa matéria. Então, foi um prazer enorme ter você aqui. Espero que você tenha gostado. A gente se encontra no nossa próxima videoaula, ok? Um abraço e que a força esteja com vocês. Sucesso, sempre! Eu poderia ter escrito o alfabeto completo e ter saltado 1, 2 posições. 1, 2, 3 posições. 1, 2, 3, 4 posições. Uma coisa é você saltar letra. Eu estou nessa letra e venho para essa. Eu saltei 2 letras. Ou então eu estou nessa posição e venho para essa, eu saltei 1, 2, 3 posições. Então eu posso pensar em posições ou eu posso pensar em letras. O número de letras que eu saltei. Ok? Ora, mas nem sempre, como eu falei para vocês, as lógicas estão associadas ao alfabeto. Então eu tenho essa sequência que caiu inclusive na prova da Fundação Carlos Chagas. JJASOND. Qual é a lógica dessa sequência? Bom, alfabeto você já descarta porque você tem uma repetição JJA. Seria lógico se você depois tivesse SS e outra letra, porque aí você teria repetição de 2 e Ok, gente, estamos aqui de volta para a nossa segunda aula, onde nós vamos poder continuar a questão das sequências. Mas agora nós vamos falar hoje das sequências de letras, das sequências de figuras. Sequências, em geral, a gente pensa logo que são sequências de números, mas nós também podemos fazer sequências de letras, de palavras, de figuras, de objetos. Ou seja, não está limitado apenas a números, mas tudo que tem a ver com sequência tem a ver o quê? Com a previsão de um próximo termo. Quando eu coloco essas letras A, C, F, J, O, essas letras elas estão obedecendo a um certo padrão para os olhos preparados. Beleza? Vamos em frente. U, D, T, Q, C, S, S. Bom, aqui também é outro exemplo de sequência que não tem a ver com alfabeto. Essa sequenciazinha, ela tem uma lógica, mas qual é essa lógica? Vamos pensar em alguma coisa que tenha tudo a ver com sequência, certo? Tudo a ver com sequência. U de 1, D de 2, T de 3, 4, 5, 6, 7. A próxima letra só pode ser a letra O de 8. Quer dizer, existe uma associação direta das letras com os números. Então isso aí também é uma maneira bem interessante de você perceber a sequência lógica, abstraindo um pouquinho a tua maneira de pensar e não ficando apenas com o que outra. Mas eu descarto logo a possibilidade de ser um alfabeto. Então você vai pensar em coisas no seu dia a dia que estão associados a sequências e vai pensar a primeira letra, por exemplo, dos nomes, dos dias do mês, alguma coisa assim, ó. Então essa sequência aqui, ela é exatamente o que? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A próxima, claro, seria o que? A letra J, J de janeiro. Então, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu estou pegando as primeiras letras. Gente, é engraçado que quando você nunca viu uma sequência dessa, ela se torna dificílima. Mas uma vez que você viu, eu garanto para você que o teu cérebro começa a raciocinar agora de uma forma diferente. Porque o óbvio, ele só é óbvio. Qual é o padrão? Bom, se você pensasse... a primeira coisa é raciocinar com o alfabeto.
deve ter uma lógica associada ao alfabeto. É a primeira hipótese. Nem sempre a lógica está associada ao alfabeto, mas é a primeira coisa que você pensa. Tem alguma ligação com o alfabeto? Do A para o C, eu pulei a letra B. Do C para o F, eu pulei as letras D e E. Do F para o J, eu pulei as letras G, H e I. Do J para o O, eu pulei as letras K, L, M e N. Perceba a lógica. Eu pulei uma letra, 2 letras, 3 letras, 4 letras. Quantas letras você acha que eu vou pular agora? 5, naturalmente. P, Q, R, S, T. A próxima letra é a letra U. Perceba que eu estou saltando uma letra, 2 letras, 3 letras, 4 letras. Mas eu poderia ter pensado de outra forma.